Olá, meu irmão, que bom que você chegou até aqui. Você está prestes a ouvir uma palavra abençoada e poderosa. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, ativar as notificações, que isso é muito importante. E também compartilhe com mais gente, para que você também seja um abençoador. Vamos nessa? Jesus, amém? Paz do Senhor, irmãos, boa noite, base, glória a Deus. Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Tô até de social hoje, irmão, aí já é diferente, né, irmão? Tem crente feliz essa noite? Amém. Glória a Deus, eu estou muito feliz, estou muito animado, empolgado, e eu creio que essa noite, ao sairmos daqui, não estaremos apenas homens, mulheres felizes, mas sim com um coração mais confiante, possamos sair daqui mais corajosos no Senhor, amém? Então, nesse ritmo de alegria, de festa, eu quero compartilhar com você um texto que está no Evangelho de Cristo, conforme escreveu o grande apóstolo do amor. Abra comigo a partir do capítulo 2. Hoje é uma noite que nós falaremos de um casamento que houve em Caná da Galileia. Um texto muito conhecido, com certeza você sabe bem dessa história, mas creio que existem princípios, fundamentos muito importantes para a nossa caminhada cristã. Então você está esperando eu falar, né, irmão? João capítulo 2, aleluia. Vou estar lendo hoje na Nova Almeida Atualizada, amém? Glória a Deus. Versículo 1 do capítulo 2 de Evangelho de Cristo, conforme escreveu João. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado, juntamente com seus discípulos, para este casamento. Só que, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. E Jesus responde: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: faça tudo quanto ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhe disse: encham de água esses potes, e eles encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Assim o fizeram. Quando o responsável pela festa provou aquela água, ela havia transformado em vinho. Ele não sabia onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. E assim, chamando o noivo, aquele mestre-sala diz: todos costumam servir o primeiro vinho, o melhor vinho primeiro, e quando já beberam muito, quando estão fartos, servem um vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor para agora. Versículo 11, para a gente encerrar. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém? Então, curve sua cabeça, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Deus, eis-nos aqui. Fala que a tua igreja ouve, Senhor, em nome de Jesus, me use essa noite. Me use essa noite, Pai, que a minha vontade, que o meu coração, que as minhas palavras, Pai, não venham atrapalhar aquilo que o Senhor preparou para uma noite como essa. Queremos viver tudo aquilo que o Senhor reservou para essa noite, Deus. Não nos deixe de fora daquilo que o Senhor tem preparado para vivermos, Deus. Esse é o desejo do nosso coração, que toda ansiedade, que todo ruído, que toda preocupação nas coisas lá de fora sejam silenciadas nesse momento, para que a tua santa e poderosa palavra, capaz de nos transformar, mudar, nos edificar e confrontar, venha encontrar um lugar em nosso coração. Esse é o nosso desejo em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, irmãos? Então aqui nós temos alguns pontos para a gente trabalhar essa noite. Jesus, junto com os seus amigos, junto com os seus discípulos, os parceiros dele, receberam um convite para ir para um casamento. Foram convidados para ir numa festa. Eles receberam esse convite. Maria, por sua vez, mãe de Jesus, ela provavelmente era uma amiga muito íntima daquela família, onde ela estava ali ajudando
nos bastidores daquela festa, nos bastidores daquela recepção, pois caso contrário ela jamais saberia, se fosse uma simples convidada, que o vinho estava acabando. E no início do texto, Maria, ela vê que vai dar ruim, ela vê que o vinho está acabando e ela na hora ali já diz: Jesus, vem cá, vem cá. E é muito curioso nós vermos a resposta de Jesus, irmãos. Na leitura que nós lemos, na Nova Almeida Atualizada, que ela está bem contextualizada com os nossos dias, Jesus ele diz: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Mas talvez você não acompanhou no telão e você está na sua Bíblia de papel aí, numa versão mais raiz, talvez uma Almeida revista corrigida ou revista atualizada, e Jesus vai dizer: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. A NVI vai dizer: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Olhando talvez um texto desse sem entendimento, sem um viés um pouco mais minucioso da questão, vai parecer, vai conotar que Jesus estava sendo um tanto quanto ríspido com a sua mãe, um tanto quanto deselegante ali com a sua mãe. Esse mulher usado por Jesus não era uma falta de respeito da época, irmãos, ou uma afeição, ou um problema, mas sim como era utilizado para tratar ali uma pessoa em uma posição social. Ali Maria, ela estava à frente de algo, mas Jesus ele tratou ela com muito respeito, mas ele também foi firme, colocando ali uma distância educada e segura, quando ele diz: calma aí, ainda não é chegada a minha hora. Calma aí, como assim você quer me introduzir nas coisas? Maria, calma um pouco. E aqui nesse trecho, nesse começo da mensagem, vai nos mostrar como muitas vezes precisamos ser homens e mulheres que nos portamos e nos posicionamos diante de pessoas que nós temos intimidade. Jesus ele tinha muita intimidade com a sua mãe, mas ele precisava se impor, ele precisava se expor, e a maioria das vezes, irmãos, o desrespeito ele acontece devido a ambientes criados muito íntimos, onde pessoas começam a misturar o meio de campo. As coisas começam a se misturar de uma forma pela intimidade, que na hora que você vai ver já está um desrespeito acontecendo. Devido talvez o nosso bloqueio, em muitas vezes evitar conflitos, não entrar em atritos, nós gostamos de aceitar coisas que vão nos prejudicar um dia lá na frente, vão dar dor de cabeça para nós. Faça aí uma breve avaliação e reflexão. Quantos sem noção e quantas sem noção passam pela nossa vida, geram ambientes que às vezes ficamos sem jeito, mas pelo fato de muitas vezes a gente não querer se posicionar, não querer gerar um constrangimento, nós somos feridos, muitas vezes envergonhados, e fica uma forma muito desconfortável de viver o cenário. Quantas e quantas vezes você ficou: como assim? Como assim isso aconteceu? Essa noite Jesus está nos mostrando que nós muitas vezes precisamos ser homens e mulheres que sabem se portar diante das mais diversas situações. Se portar com respeito, mas se portar também com firmeza. Jesus ele disse: peraí, somos amigos. Muitas vezes nós precisamos dizer: mano, somos brother, camarada, mas não confundam as coisas. Não vamos confundir. Às vezes no trabalho você é tão amigo de um colaborador que o cara não consegue te tratar como um responsável. E aí você vê como você tem problema, e às vezes, a maioria das vezes, você pode falar assim: por isso que é difícil trabalhar com conhecido. É porque a gente não sabe lidar com as situações. A gente não sabe tratar as coisas com respeito, mas também com firmeza. Sabe, irmãos, muitas vezes nós confundimos tudo. Quantos problemas a gente entra, quantas amizades a gente perde, porque a gente não soube se posicionar, a gente não soube abrir, porque a gente aceita tudo, e a gente não consegue se impor diante de
conflitos que nós temos. Nós vamos levando as coisas. Eu conheço tantas pessoas, irmãos. Conheço tanta gente que vive uma vida assim. Pessoas que vivem uma vida conjugal assim, dentro do casamento. Pessoas que não sabem ter conversas difíceis com o seu marido, com a sua esposa. Conversas difíceis, em outras palavras, conversas chatas, irmãos. Conversas chatas. São pessoas que aceitam tudo. Pessoas que toleram tudo. Pessoas que permitem tudo, estão se sujeitando a tudo. E às vezes você pode ser alguém aqui que vai olhar para a sua vida e vai dizer: nossa, eu já sofri realmente tanto abuso espiritual, eu já sofri tantos abusos, criaram uma ferida tão grande no meu coração. Mas se lá atrás, na primeira vez eu tivesse me posicionado, seria diferente. Se na primeira vez eu tivesse me posicionado, não teria acontecido o que aconteceu. Não teria rasgado da forma que rasgou. Se eu não tivesse aceitado tantas coisas, as atrocidades que aconteceram na minha vida, no meu casamento, jamais elas teriam tido tanta força. Mas eu aceito no começo, a gente vai aceitando. Se eu tivesse me posicionado, eu teria me magoado tão menos, pastor. Tanta coisa teria sido diferente. E na maioria das vezes, irmãos, quando a gente decide externar algo, quando a gente decide colocar as coisas para fora, meio que acabou o clima para continuar. Meio que fica aquele negócio, sabe, insustentável, porque todo mundo explodiu, não aguenta mais, fica algo, desistir, não quero mais, não vou mais viver. Porque quando a primeira gota encheu, ninguém resolveu. Aí o outro lado às vezes pode olhar e falar: nossa, mas foi na primeira briga ele já juntou as roupas e saiu de casa. Mas foi na primeira confusão que ele já desistiu de tudo. Foi na primeira discussão, na primeira divergência. Quando na verdade, irmão, não foi na primeira, foi em todas aquelas que ninguém soube se portar, ninguém soube se posicionar, ninguém soube ser respeitoso, mas firme, direto, não misturar as coisas. Muitas vezes não sabemos falar, irmão, não sabemos conversar e geramos algo, quando na verdade precisamos ter limites, irmão. Não existe viver uma vida sem regra, uma vida sem parâmetro. Isso não é uma vida saudável, onde todo mundo faz tudo. Precisamos aprender, assim como Jesus, ele se impôs ali diante da sua mãe. Era sua mãe, mas calma aí, mãe, não é chegada a minha hora. Com respeito, mas com amor ao mesmo tempo. Ele mostrou firmeza e seriedade. Firmeza e seriedade, eu costumo dizer na vida, irmão, precisamos ser assim. Jesus, nosso Senhor, ele é assim. Firme, amoroso, respeitoso, mas sério. Como assim, pastor? Nosso Senhor, ele é cordeiro e ele é leão, irmão. Ele sabe o cenário, do mesmo jeito que nosso Senhor, ele é amor, mas ele também é justiça. Da mesma forma que ele é um lugar de descanso e um lugar de refrigério, o nosso Senhor, ele também é fogo consumidor. E muitas vezes nós não sabemos nos portar e vivemos uma bagunça nas coisas. Fica tudo bagunçado. Limites acabam não sendo estabelecidos e bem colocados. Da mesma forma que Jesus, ele é nosso amigo, irmão. Jesus é nosso Senhor e Salvador. Não ache que é somente seu amigo. O Caio mencionou isso quinta-feira. Muitas vezes a gente tem dificuldade para entender isso. Não somente o Caio expôs, mas muitos de nós, às vezes temos essa dificuldade de entender. Jesus não é o amiguinho, o brother, o camarada. Ele é Senhor e Salvador, irmão. E muitas vezes a gente leva de uma forma muito amistosa as coisas, sabe? Muito no oba-oba, quando na verdade o grande fato, irmão, da mesma forma que em Mateus 11:28, Jesus diz: vinde a mim, todos vós, todos, que estão cansados e sobrecarregados, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e eu vos aliviarei. No mesmo livro de Mateus, capítulo 22, versículo 14, ele vai dizer: muitos são os que chegam, mas poucos são os escolhidos. E está tudo bem. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho do Senhor, irmão.
Como assim, pastor? É isso, irmão, não é bagunçado. As coisas não podem ser bagunçadas, a gente não pode viver uma vida bagunçada. Se o nosso Deus trabalha numa ordem, precisamos ter ordem nos nossos relacionamentos, ordem nos nossos problemas, posicionamentos. Às vezes, irmão, o Jesus que você criou é uma pintura que você fez, não é o Jesus verdadeiro, não é um Jesus bíblico. Jesus, ele não é os seus amiguinhos passapano, não, irmão, ele é Senhor e Salvador. Esse é o nosso Jesus, esse é o nosso Senhor. Um Deus de ordem, um Deus de posicionamento, um Deus que nos consola nos dias maus, mas que será um tormento naquele grande dia. Esse é o nosso Jesus, irmão. Porque com certeza aqui eu acredito que você sabe como vai ser quando ele voltar. Eu acredito que talvez muitos nunca leram a Bíblia inteira, mas pelo menos o final, pelo menos o fim dos tempos, eu tenho certeza que você já leu, já sabe como será. Pode não ter lido tudo, mas o desfecho eu tenho certeza que você sabe como que é. O fim já está escrito, irmão. Jesus não vai vir com aquela carinha suave do Jesus do The Chosen, não, irmão. Não vai ser de cabelos longos, bem suavão, não vai, irmão. Ele já veio como cordeiro, agora ele volta como leão da tribo de Judá, irmão. Ele já volta diferente, irmão. Esse é o nosso Senhor e Salvador, eu já falei em outras oportunidades. Não existe dizermos que temos Deus como Pai, se não temos o nosso Senhor e Salvador Jesus como Senhor, como nosso único Salvador. Evangelho não é bagunçado, base. Por mais que muitos possam fazer uma bagunça, por mais que muitos lugares identificados talvez como uma igreja vivem uma bagunça, o céu não é um lugar de qualquer jeito. O céu é um lugar exclusivo e não inclusivo, irmão. Na igreja, você pode incluir quem você quiser. Como assim, pastor? É isso mesmo, irmão. Na igreja nós podemos fazer o que você quiser, irmão. Você pode aceitar o que você quiser. Você pode falar o que você quiser. Mas lá dentro, irmão, você pode prometer o que você quiser. Mas no grande dia, irmão, Jesus vai estar aqui na porta, ó, com uma listinha. E vai ser simples assim, ó. Amigo, desculpa, esse lugar aqui é exclusivo. Exclusivo para aqueles que se arrependeram, para aqueles que renunciaram, para aqueles que saberam se submeter e viver uma vida conforme a minha palavra. Não é para os que querem. Os brincalhões de conversinha mole, não é esse lugar, é um outro lugar que eu reservei para vocês. Aparta-te de mim que eu não conheço. É assim, irmão. E vai ser poucas ideias, igual o Caião fala, próximo. E é o próximo, e já vazou. Então a hora de consertar é hoje, irmão. Às vezes a gente vive uma ilusão com os nossos problemas. Não, um dia vai ser tudo bom. Irmão, o dia de resolver é hoje. O dia de perdoar é hoje, o dia de amar é hoje, o dia de beijar é hoje. Não é, irmão, não é depois. A gente vive muito no depois, sem romantizar essa noite, irmão. Apresentando a verdade com amor. Uma noite linda, uma noite que eu estou feliz, que eu creio que muitos aqui falaram que estão felizes. E isso é uma palavra de amor, irmão. Melhor uma verdade dura do que uma mentirinha mole, que não faz nada, irmão. Às vezes você está aí, primeira vez que você veio, está começando agora, e você está assim, vixe, mano, o texto era só de um casamento suave, a água que virou vinho e agora o caldo engrossou. Irmão, escuta isso. Escuta isso, é verdade, irmão. Aqui é uma igreja de Jesus, irmão. A igreja seria a coisa mais fácil, irmão. Eu fazer apenas uma palestra motivacional aqui, fazer um coachzinho para você, ficar falando que é isso mesmo, que a água vai virar vinho, a tristeza vai ficar em alegria, toda a infidelidade da tua casa agora vai virar fidelidade, e ficar naquela conversinha mole, irmão. Mas antes de falar do milagre, que nós vamos chegar nessa parte do texto, primeiro precisamos saber de princípios e fundamentos, valores, que são esses valores que foram uma consequência do milagre acontecer, irmão. São o cumprimento desses princípios e propósitos. Muita gente fica pregando um texto totalmente isolado que não produz nada, produz apenas um emocionalismo, um arrepiozinho, uma alegria momentânea. E talvez você já escutou esse texto e a galera já chega falando:
Não, e é isso mesmo, tudo vai mudar. A depressão agora vai virar alegria. Da mesma forma que a água virou vinho, a sua vida vai virar agora. E é isso, e pai, e tal. E fica aquele negócio que você sai, meu Deus, é hoje mesmo. A morte está saindo e está entrando vida. Você sai daqui tão emocionado, irmão. Quantos cultos você saiu assim, parecendo um Power Ranger. Mas você viu que no outro dia, irmão, nada mudou. Nada mudou. O arrepio passou, o choro passou. Na final de contas, nada mudou. Só foi um dia que você se sentiu feliz. Alguém prometeu algo que nada aconteceu. E aí o cara sempre vai colocar o quê? É tudo na conta da fé, irmão. Não aconteceu na sua vida? Homem de pouca fé. Mulher de pouca fé. Não virou? O morto não entrou à vida? A água não virou vinho? Você não tem fé, está em pecado. Porque nunca o problema vai ser o Senhor que não pode fazer, claro que não. Então a culpa sempre vai ser sua. E aí a gente vira esse looping, uma palhaçada, onde todo mundo está prometendo tudo na conta da fé, mas ninguém está explicando o princípio, irmão. Ninguém está falando a verdade, quando na verdade o problema é que o cara, antes de apresentar uma bênção, um milagre, ele precisa apresentar todos os fundamentos e propósitos para aquilo acontecer, irmão. Não existe acontecer a água para o vinho sem antes ser um homem, uma mulher com posicionamentos, com valores, com fundamentos no Senhor. Escute, base, a palavra que vai te mudar não é aquela, e eu falo isso direto, não é aquela que você sai daqui emocionado, empolgado, arrepiadinho, alegre, não. É a palavra que te transforma, que te confronta, que gera algo em você e fala, algo precisa mudar mesmo. É essa palavra que de fato, irmão, muda a vida de alguém. É a que transforma, não é a que só arrepia, não é a que só emociona. É uma palavra que nos muda primeiro por dentro, irmão. Primeiro por dentro, depois as coisas começam a acontecer fora. Antes de querer ver a água virar o vinho, primeiro queira ter uma mudança interior. Antes de viver algo novo no seu trabalho, queira viver algo novo no seu coração. Antes de viver algo novo, não, que aquela mulher que Deus me deu é uma atribulada. Seja você primeiro o homem que precisa ser mudado. Às vezes a gente inverte tudo. A gente está acostumado, não, mas eu quero ver as coisas. Eu estou pronto para as colheitas, mas ninguém quer plantar. Ninguém quer viver o tempo do plantio. Ninguém quer viver o tempo do passo a passo, dia a dia com o Senhor. Para, irmão. Às vezes você entrou aqui e é alguém que está, nossa Deus, como eu preciso daquela mudança na minha casa, no meu casamento. Que a sua oração hoje seja, Senhor, muda hoje meu coração, Senhor. Começa mudando hoje o meu coração. Começa fazendo com que eu seja uma resposta para aquela casa, para aquele casamento, aonde está tudo dando tanto problema, que eu comece a ser a solução. Muda eu essa noite. Que esse seja o desejo do nosso coração, irmão. Senão a gente fica falando só em bênção e não vivemos uma verdade do Evangelho. Você quer uma boa ilustração, irmão? Tem muita gente falando que feijoada é gostoso, aleluia. Quem não gosta de feijoada? Quem não gosta de comer um bife à parmegiana? Você sai com fome. Você sai que sai gostoso, irmão. Mas ninguém está apresentando o trampo que dá a fazer, irmão. O trampo que dá a fazer. Na pandemia, eu fiquei muitas vezes na responsa da louça lá em casa, irmão. E não me julgue, cada um tem a mulher que tem, aleluia, te amo, amor. Hoje eu não fico mais. Naquela época da pandemia, a responsa era minha da louça, irmão. Era minha. E eu amava pedir coisas que dava trampo para minha mulher. Eu inventava uns pernil, umas costelas, parmegiana, eu ficava direto pedindo para ela. Só que aí quando eu fiquei na responsa, eu vi o trampo que dá, o tanto de louça que suja, mano. O tanto de louça que suja para fazer um bife à parmegiana, para fazer um assado, aquela encrespada que dá na travessa. Sabe, irmão? E aí você começa a dar valor que não é simplesmente olhar só para a feijoada, olhar somente para a parmegiana. Hoje nós já cai para o omelete, que está suave, que é rápido, entendeu? Mas brincadeiras à parte, não fique, irmão, emocionado com o resultado das coisas. Existe um processo, existe uma caminhada. Não fique muito emocionado na bênção. Aprenda que tudo vai ter um trabalho, irmão. Tudo existe um caminho a ser percorrido, tudo existe um processo, tudo exige
valores e princípios a serem seguidos. Não busque por atalhos, irmãos, como dizem por aí, irmão. Não acha que evangelho, irmão, se falaram para você que evangelho é só de boa, um moranguinho, não é, irmão. Esse não é o evangelho do Senhor. Pode ser o evangelho que está atraindo muitas pessoas, porque nos últimos dias Jesus disse, é isso que vai acontecer mesmo. Muitos serão levados, por o quê? Por aquilo que eles querem ouvir. Quantas e quantas vezes, irmão, você já foi, eu já fui em um lugar que eu ouvi aquilo que eu queria ouvir. Para que eu vou pedir perdão se eu já ouvi o que eu quero ouvir? Para que eu vou mudar se o cara falou que eu já sou o bichão, a bichona? Não muda nada. As coisas não mudam. E muitas vezes você é alguém que quer ouvir de pessoas aquilo que você quer ouvir. E você se fere quando você escuta aquilo que você precisa ouvir. Aquilo que faz parte para você ouvir, irmão. Crente é o que mais está na boca do crente, né? O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia. É isso aí, irmão. Antes de vir a alegria, antes de vir a horinha que a água vai virar o vinho na mensagem, vai vir o choro, vai vir o confronto, vai vir aquilo que vai te transformar. Vai vir aquilo mais grosso que vai te gerar um desconforto para você falar realmente. Não adianta eu ficar esperando que a água vira vinho quando eu não estou fazendo nada. Não adianta eu ficar esperando o fim da mensagem quando na verdade o começo está tudo bagunçado na minha vida. Então fique em paz que nós vamos chegar lá, amém? Então Jesus ele se impôs com respeito, mas com amor. Com amor ali a sua mãe. Mas ao mesmo tempo, ele foi sério e foi firme. Que possamos aprender com esse primeiro ponto essa noite, irmãos. Que você seja mais sério. Que você seja, irmã, mais firme. Que você seja mais comprometida. Que você seja mais amorosa. Sem esquecer, não precisa ser um sem deixar o outro. Ser alguém respeitoso, ser alguém firme, Jesus nos mostra que não precisa ser um mal educado, um deselegante. Não precisa, irmão. Para ser uma pessoa firme, você não precisa ser bruta, grossa, arrogante. Você consegue ser firme e respeitosa, e isso eu coloco até, meu irmão, eu como um exemplo disso. Eu sou um cara, irmão, que todos aqueles que têm ou tiveram a oportunidade de trabalhar comigo, seja profissional, seja ministerial, eu não sou, irmão, um líder chatão, seja no meu trabalho, seja aqui ministerialmente, eu não sou um cara abusador, um cara que fica subindo na costa dos outros, pesando, mas o fato de eu não ocupar essa cadeira, não significa que ela está disponível para alguém sentar e subir nas minhas costas, porque eu sou sério, eu sei me portar, eu sou firme, sem ser desrespeitoso. Precisamos ser uma pessoa de boa, mas do mesmo jeito que eu estou sorrindo aqui, aleluia, somos firmeza, eu estou sempre pronto para ter uma conversa difícil, eu estou sempre pronto para ter uma conversa desconfortável, porque uma coisa não pode anular a outra. O problema é que nós não resolvemos hoje, irmão, ele não vai ser resolvido sozinho amanhã. As coisas não se resolvem. Se Jesus já deixa o bagulho ficar tudo bagunçado assim, como que funciona? Ainda não é chegado minha hora. Calma lá. Calma lá. Por que estamos misturando as coisas? Vamos ter paciência. Vamos ter paciência. Não deixe os seus relacionamentos íntimos te inflamarem por dentro. Deixarem você de uma situação que te consome a ponto de tirar o seu brilho, tirar a sua alegria, tirar o seu prazer. Porque daqui a pouco toda a leveza desse relacionamento, ela vai se tornar um peso. Seja alguém posicionado. Jesus ele nos dá esse exemplo falando com a mãe. Como então tem que ser com o colega de trabalho? Como então tem que ser com o colega da igreja? Como então tem que ser com o amigo da rua? Não fique aceitando as coisas, irmãos. Não fique, coloque limites. Esse é o primeiro ponto da noite. Continuando, Maria, ela não debate com Jesus. Maria não levanta os panos com Jesus, querendo forçar algo, querendo dar uma carteirada. Olha o jeito que você fala com a tua mãe. Maria não mete o louco não, irmão.
ela se coloca no lugar dela. Maria sabe se portar e muitas vezes, coloque a mão na sua cabeça e diga: será que eu não estou sabendo me portar? Será que em algumas situações eu não estou forçando a barra? Será que algumas vezes eu não preciso calmar um pouco, ficar mais em paz, ter mais empatia pelas pessoas? Será que eu não estou muito acelerado e preciso entender que pessoas não estão aceleradas como eu? Será que eu não estou correndo uma corrida que a pessoa do meu lado não está correndo? E aí não adianta eu exigir que ela fique me acompanhando no trote. Às vezes a gente precisa saber esses momentos. Maria, ela soube o dela. Irmão, se o reino de Deus, como diz em Zacarias 4, versículo 6, vai dizer que ele não é ganho por força nem por violência, o que leva você a achar que os seus relacionamentos, as suas oportunidades, a sua vontade será ganha assim? Precisamos ter maturidade, irmãos. Maturidade, igreja. Às vezes tem muita bênção retida por você não saber se portar, por você não saber se impor, não saber se colocar. Guarda muito e não está vendo que está ficando chato, está ficando machucado. Que seja hoje, irmãos, uma noite de tantas reflexões que o Senhor está trazendo ao seu coração. Eu creio que o Senhor tem trago diversas amizades, tóxicas talvez, relacionamentos que estão te consumindo, e Ele está mostrando talvez para você quantas oportunidades você já perdeu, porque você fala: falei tudo mesmo, porque merecia ouvir. E aí eu te pergunto, da hora, acabou fechando uma porta, sério mesmo que o ego de falar tudo o que queria vale mais do que uma conexão? Sério que vale? Às vezes você é alguém que já saiu daquela empresa e falou: não, meti o louco mesmo, falei o que eles mereciam ouvir, tá tudo errado lá. Sério que eles conseguiram enxergar que precisam mudar fazendo dessa forma? Ou foi só para satisfazer talvez o seu orgulho, a sua dor talvez não cicatrizada? Que você possa refletir. Eu lembro de um episódio, irmãos, e isso faz total sentido com essa noite. Eu e a Carol estamos fazendo um curso, uma graduação para relacionamento conjugal, e aconteceu algo muito interessante. Uma moça sempre colava nas reuniões lá no bagulho, e ela apontava diversos problemas ali do marido dela, não sei o que lá, e aí você olhando a situação, você fala assim: mano, essa irmã passa a prova. Não, essa irmã tá na zica mesmo, mano, tá tudo dando errado. E ela falava, e até um dia ela decidiu externar aquilo de uma forma mais pública mesmo, soltou o verbo, tacou tudo no ventilador e disse: sabe o que é? Me fere, porque todo lado, e aí eu vi que tem uns telefones aí de umas minas, e ele não deixa eu ver o celular, e aí eu mando para pagar e ele não apaga o número, e aquela conversa que você já sabe. Quando você fica ouvindo isso, eu ouvindo aquilo ali, essas informações, entrando na mesa, você já pinta o cara e fala: mano, é um canalha, mano, a mina tá tentando, o cara é um safado, mano, o que tá fazendo isso? Meu Deus, que embaçado, Senhor. Mas certo dia, aquela mina descascando, em certo momento, aquele cara, ele decide se posicionar ali na sala. E ele coloca alguns limites na conversa. E ele diz assim: você diz que confia em mim, mas há X anos atrás, você me traiu. Você me traiu e eu tive que viver com essa confiança, mesmo tendo a dúvida de que você continuaria a me trair. E aí hoje você está preocupada com esse celular que eu estou dizendo para você: eu não tenho nada com ela. Mas você precisa continuar acreditando que eu não estou fazendo nada, e você não vai ler a conversa. Quando aquilo foi exposto, irmão, a conversa já mudou. Falei: caramba, mano, o cara então, a mina traiu o cara. Lá atrás o cara continuou, tá firme, a mina agora tá metendo louco aqui. E aí o cara falou: eu não tive que acreditar você lá atrás, que você mudou? Eu estou falando, não fiz nada com ela, mas você não vai olhar o celular. Não sou digno de confiança?
Para a glória de Deus, irmãos, aquele casal não rompeu. Aquele casal hoje está muito bem, mas existem conversas que elas não são resolvidas dessa forma, irmão. Num esculacho todo, jogando tudo para cima. Para a glória de Deus, irmãos, aquele casal, eles se acertaram. Mas o fato de muitas mágoas que aquele cara segurou, aquelas dores que ele segurou, dias e dias de encontro, de aula, e o cara era escorraçado, e a mina cascava, e eu falava, mano, o que o cara tá fazendo? E ele guardando tudo aquilo, ele segurando tudo aquilo, talvez poderia ser que o dia que ele vomitasse tudo, não desse mais. Não desse mais para reconciliar nada, não desse mais para fazer, ia ser tarde. Porque segurou muito tempo, porque não soube se impor, não soube se expor, e aí ia ser tarde para vamos continuar como? Vamos retomar como que as coisas aconteceram? Cuidado, irmão, o problema de hoje, a diferença de hoje é para ser tratada hoje. Não segure, não guarde, irmão, as coisas não são resolvidas com o tempo elas só aumentam. Com o tempo elas só se afloram. Ela apenas vai estar lá amanhã aumentando. Então, como eu disse um pouco antes, resolva hoje, se quebrante hoje, ame hoje, perdoe hoje, fique em paz hoje. Eu não sei, irmão, quem de fato está vivendo isso, mas o Senhor está dizendo, se posicione, base, em amor, respeito, mas sejam firmes, estipulem limites. Não fale que deve estar ferido emocional, se você não sabe se impor. Um amor que aceita tudo, igreja, não é amor. Um relacionamento que tudo pode, ele não é saudável. Não existe relacionamento nas coisas de qualquer jeito. Mas vamos continuar, versículo 6. Estavam ali 6 potes de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse, encham de água esses potes, e eles os encheram totalmente. 6 potes, irmãos, 6 baldão, usados ali para purificação. Era usado para, em outras palavras, os caras lavavam a mão ali. Era para lavar a mão antes de comer, era para lavar alguns utensílios da festa, era para isso que tinham aquelas talhas, aqueles potes. Era a pia que nós usamos, o lavatório da época. E Jesus fala, encham essas talhas, encham esses baldes até o talo. Eu quero que encha até a boca. Veja, irmãos, Jesus usou apenas o que eles tinham. O que os caras tinham? Balde e a água. A talha e a água. É pote para purificação e água que vocês têm, é somente isso. Então amém, se é isso que vocês têm, é isso que eu vou usar. Talvez agora você poderia pensar, peraí, por que eu vou encher com água? Nós estamos querendo vinho. Como assim eu vou encher com água? Você não está entendendo, mano. É vinho que está acabando. Nós estamos num casamento. Evangelho, irmão, é confiança e obediência. Muitas vezes a gente não vai entender mesmo não. Os caras não entenderam nada. Não dava para entender muito não. Eu quero vinho, ele está mandando eu colocar água, como assim? Você se lembra de Pedro, irmão? Passou a noite toda no veneno, pescando. Amanheceu, chegando lá, Jesus falou, joga a rede do outro lado. Não, você está tirando? Você acha mesmo que eu estou jogando aqui e os peixes estão aqui? Esse é o Evangelho, irmão. Esse é o Evangelho. Obediência. Obediência, irmão. Confiança. O que você está perguntando demais e está fazendo de menos? O que está faltando você acreditar? Jesus disse para Pedro, só obedece. Jesus disse para aqueles caras, encham de água esses potes, encha de água essas talhas. Alguns poderiam pensar, mano, tá tirando, mano. Já estamos sem, aqui vai dar maior trabalho, vamos encher de água e vamos fazer o que aqui com essa água depois? Como que vai ficar? Esse cara tá falando para pôr água. Aqueles serviçais, irmãos, talvez eles estavam fazendo apenas porque a Maria, a mãe de Jesus, ela disse, façam o que ele disser. E ela tinha uma posição naquele casamento.
porque Jesus estava começando o seu ministério, ninguém sabia quem ele era. E Jesus diz: enche até a boca. Você consegue entender isso, irmão? Às vezes você pode falar para mim: pastor, que loucura, né? Que loucura, que doideira uma coisa dessa. Mas, irmão, essa é a loucura do Evangelho. O Evangelho de Cristo é isso. Você já parou para pensar o que se resume o Evangelho? O Evangelho é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que Ele se decide se esvaziar de toda a sua glória, nascer de uma forma humana, passar pelo que passou, somente para reconciliar a criatura que Ele fez com Ele mesmo. Essa é uma coisa louca, e para isso Ele foi pisado, cuspido, maltratado pela criatura que Ele veio para reconciliar. Você quer uma loucura mais que essa, irmão? Encher pote está fácil, jogar a rede do outro lado está fácil. Agora o que está difícil você fazer, irmão? O que está difícil o Senhor tem falado para você e está faltando confiança, está faltando obediência, está faltando você dizer: amém, Senhor, eis-me aqui, eu vou fazer. Parece loucura, parece uma doideira, mas eu vou fazer. O que para você é uma loucura demais, irmão? Jesus está aqui nos mostrando, base: eu sou Deus e para mim não tem impossível. Para mim não tem nada impossível. Relaxa que eu faço aquilo que eu quero, com quem eu quero, a hora que eu quero, e eu uso aquilo que você tem nas suas mãos. O que você tem nas suas mãos é somente balde de água, então o milagre vai acontecer com balde de água, porque um dia Moisés só tinha um cajado, e com esse cajado ele abriu o mar. Um dia Davi só tinha algumas pedrinhas num alforje, e foi somente isso que precisou para derrubar um gigante. Um dia um garoto apresentou somente 5 pães e 2 peixes, e foi mais que suficiente para uma multidão comer. Um dia uma mulher só tinha uma merrequinha de farinha e azeite, e foi o necessário para que aquilo nunca mais faltasse. O que hoje, irmão, você tem na sua mão e você acha que é tão pouco, e deixa eu te falar, o Senhor me trouxe aqui só para você ouvir isso, é mais que suficiente. Esse pouco que você tem é mais que suficiente, perto daquilo que Ele pode fazer, irmão. O que você tem nas suas mãos, porque é a partir disso que o seu milagre vai acontecer, irmão. O vinho não caiu do céu, irmão. Foi usado os baldes vazios, e foi usada a água da torneira. Sei lá de onde eles cataram a água, da bica, do poço, não sei. Mas era isso que eles tinham. O que você tem nas suas mãos? Pare de querer algo caindo, que o Senhor vai usar aquilo que você já tem. Aquilo que você já é, a influência que você já tem. Entende, irmão? Antes da necessidade surgir, Deus já tem uma provisão preparada, irmão. Eu vou repetir isso, você precisa entender isso. Antes de uma necessidade que se levanta, um problema que aparece, Deus já tem a solução pronta, irmão. Deus já tem a solução pronta. Como assim, pastor? Irmão, sempre foi assim. O Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo, antes de Adão cair. O plano de redenção já estava pronto, irmão. Já estava pronto, irmão. Deus não é Deus que é pego de surpresa. Para de achar que você é alguém que está abandonado. Ai, estou esquecido. Ah, não me ama. Para com isso, irmão. Antes de Saul vacilar ali como rei de Israel, já havia preparado aquele que ia se assentar. Samuel já estava lá, ungindo Davi, irmão. Eu não sei o que você tem nas suas mãos, irmãos. Eu não sei o que você chegou aqui hoje, eu não sei o que você tem no seu coração, eu não sei o que você tem nos seus sonhos, eu não sei o que você tem nas suas ideias, nos seus projetos mais loucos, naquelas ideias de tipo, não, eu vou tirar isso do papel, não, eu vou fazer algo. Eu não sei, irmão, o que Deus tem permitido você sonhar, mas eu quero que você saia daqui entendendo, irmão. Não é uma loucura isso que Deus está permitindo entrar na sua mente, irmão. Isso não é uma loucura. É assim que vai começar sendo gerar o milagre que você quer, irmão. Acredite nos seus sonhos, irmão. Isso não é motivacional, irmão. Isso não é uma palavra de um coach, mas de um pastor que está falando: se Deus está permitindo você sonhar, se Deus está permitindo você idealizar algo, avance em direção a isso. Não fique paralisado, não fique estacionado.
Para o Senhor não tem hora, irmão. Para o Senhor não tem dia, não tem tempo, não tem estação. Abraão era um cara velho, irmão, estéril, mas para Deus nada era impossível. Ia gerar Isaac. Maria era uma virgem, mas ia nascer o Messias. Ia nascer, irmão. Eu não sei o que Deus tem permitido você a gerar nesses tempos, igreja. Quão loucos têm sido esses seus sonhos. Mas o Senhor está convidando uma igreja a olhar para suas mãos e ver o que você tem. Olha aquilo que eu já te dei. Olha aquilo que eu já permiti você viver. Olha aquilo que você já construiu. Eu quero essa noite, irmãos, encorajar você a ter fé. A ter fé que algo vai nascer, irmão. Algo vai nascer com aquilo que você já tem. Você não precisa receber nada, irmão. Aquilo que você precisava, você já recebeu naquela cruz do Calvário. Agora é você confiar e obedecer. Essa é a vida do crente, irmão. Confiar e obedecer a palavra dele, a chamado do Senhor. E bendito é o nome do Senhor, irmão. Muitas vezes pedimos muito e obedecemos muito pouco. Sacrificamos muito e obedecemos pouco. Fazemos muito voto com o Senhor e temos pouco posicionamento, pouca vida com o Senhor. A orientação foi: encham os potes até a boca, e não suficiente. Olha que loucura, pega um pouco e leva até o mestre-sala, o responsável do evento. Irmão, não sei se na sua Bíblia está escrito que na hora o vinho virou. Na hora o vinho virou, não foi não, irmão. Pega o bagulho com água, você vai encher e vai levar no responsável da festa. Pro responsável, o mestre-sala, o cara que está supervisionando tudo. Enche aí e vai. Agora essa, irmão, é aquela que você precisa vibrar, irmão. Os caras pegam essa água e vão levando até ele. E eles não sabiam o que estavam acontecendo. Eles não sabiam que a água já tinha virado vinho. Eles apenas tiveram a coragem de obedecer, pegar e foi. Imagina a vergonha que eles tiveram que romper. Imagina a cara que talvez eles iam ter que chegar diante do mestre-sala, do responsa ali da festa, e falar assim: você quer vinho aqui? Oxe, tá louco? É vinho, pai? Como assim? Água? Água você está me dando? Imagina a vergonha, o constrangimento que aqueles serviçais tiveram que romper para fazer aquilo que o Senhor estava chamando. Talvez o ego, o orgulho teria que ser totalmente quebrado. Você vai levar água, o cara está pedindo vinho, você vai levar água. Você vai levar água. E é assim que inicia o ministério de Jesus, irmão. Ele nos mostra como nós temos que agir. A nossa fé, ela tem que acreditar, tem que confiar, tem que avançar. Mesmo se os nossos olhos naturais não estiverem ainda vendo, irmão. Mas precisamos continuar. Continuar. Essa é a hora agora, irmão, que aqueles pastor doidão falam assim, ó: se eles não pegar, eu vou pular lá. Tá ligado? Enquanto aqueles serviçais, enquanto aqueles caras estavam levando, irmão, escuta isso, no caminho, era no processo, era durante o trajeto, naquele meio, o milagre chegou. No meio, irmão. Foi no meio da caminhada. Foi a partir de passos de fé o milagre chegou. Sabe, irmão, eu não sei, irmão, quem é você, mas é enquanto você caminha, é enquanto você está olhando para o Senhor, é diante de um processo, é diante de um caminho que Ele trilhou, é diante daquela fase onde está todo mundo te tirando talvez de maluco. Todo mundo acha que você é um doido aventureiro. É quando você tem que romper com a vergonha, romper com a opinião dos outros, romper com aquilo que eles podem achar, romper talvez com a sua dúvida interior, romper talvez com a sua falta de fé. Na hora que você rompe com essa dúvida e não deixa nada te paralisar, é aí, irmão, que o milagre começa a acontecer, irmão. É nessa hora, igreja, é nessa hora que o milagre acontece. Mas pastor, eu não estou vendo nada. Eu não estou vendo nada. Tudo bem, mas continua caminhando, irmão. Não pare, irmão. Não desista. Resista, irmão. Deus conhece tua estrutura. Aleluia, irmão.
sabe o que está fazendo. Aleluia. E mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Irmão. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. É nesse lugar, irmão, onde muitas vezes você é envergonhado. É nesse lugar onde muitas vezes você é desacreditado, aonde você fala, não estou valendo nada. É nesse lugar que o Senhor te chama a continuar. Durante o processo, durante a caminhada, resiste, irmão. Sabe, irmão, o Senhor, Ele não se atrasa, irmão. O Senhor, Ele não se atrasa. O nosso Deus, irmão, o Deus que nós servimos é um Deus que não falha, igreja. Ele não falha, irmão. O apóstolo Paulo, eu sempre amo esse versículo. Ele diz para a igreja de Filipe, capítulo 1, versículo 6. Eu estou certo, galera. Pessoal, eu estou certo que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus, irmão. Continue, dê mais um passo. Acredite. Eu não sei quem é você, irmão, mas 1 Coríntios 2,9 vai dizer que aquilo que olho nenhum viu, ouvido nenhum mais ouviu e jamais penetrou no coração do homem, são essas coisas que o Senhor tem reservada para aqueles que o aguardam, para aqueles que o seguem, para aqueles que o anseiam, e aleluia por isso, irmão. Aleluia, irmão. Essa noite você chegou aqui para ouvir isso. Não fique paralisado pelas circunstâncias. Não fique paralisado pelos problemas. Não desista pelos desencontros. Pastor, é difícil. Irmão, evangelho não é facilidade, irmão. Quem falou para você que evangelho é facilidade? Evangelho se resume em confiança e obediência no Senhor, irmão. Evangelho é fé, irmão. Não é facilidade. E não estou minimizando a sua dor, mas eu creio numa noite como essa, irmão, em mudanças do céu chegando, irmão. Que você seja a mudança que a sua casa precisa, que você seja a mudança que o seu trabalho precisa, que você venha a ser a mudança que a tua igreja precisa, que você seja a resposta para esse tempo, irmão. Peça isso ao Senhor. Deus, o maior milagre que eu poderia receber, Senhor, é eu ser uma mulher mudada, eu ser um homem mudado, eu ser um jovem diferente, eu ser um adolescente mais cheio do Senhor, Deus. Esse é o maior desejo que eu tenho, e eu creio, irmão, que testemunhos de coisas que ninguém conseguirá explicar, a não ser a fé, para a glória de Deus nós viveremos, em nome de Jesus, irmãos. Em nome de Jesus, irmãos. Eu creio nessas mudanças, igreja, mas que essas mudanças venham partir primeiro do nosso coração. Não queira, irmão, viver uma mudança exterior se você não estiver disposto a viver essa mudança interior, essa mudança do seu secreto. É o que eu sempre falo, irmão. Fazer isso aqui, pregar aqui é a coisa mais simples, irmão, porque isso aqui é só um reflexo daquilo que eu já vivo na minha casa. Não queira viver algo no exterior que você ainda não está sendo gerado no secreto, no seu quarto. Não queira fazer algo de pé que você ainda não está realizando no seu joelho, irmão. Já estou caminhando para o fim, se coloque de pé, por favor. Nós vamos ler mais um versículo. Versículo 10, ele encerra dizendo: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito vinho, eles acabam servindo um vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Ei, base,
Grandes coisas o Senhor já fez em nosso meio, irmãos. Nesse 1 ano e 1 mês, 2 meses que está, grandes coisas o Senhor já fez, tanto no nosso ministério, quanto na nossa vida particular, na nossa vida familiar, e eu creio que você também consegue, amém? Encontrar motivos de gratidão ao Senhor. Até aqui, tantas coisas o Senhor fez, mas eu quero te falar, existe um melhor vinho sendo derramado agora, irmãos. Existe um melhor vinho sendo trago, e eu quero declarar, irmãos, um novo tempo sobre a nossa igreja, irmão, um novo tempo sobre a sua vida, uma nova estação sobre esse bairro, um novo derramar do Senhor sobre a nossa vida, irmão. Esse é o desejo do meu coração. Algo que foi bom lá atrás, algo que foi maravilhoso lá atrás, mas deixa eu te falar, é inferior perto daquilo que o Senhor está começando a fazer. Esteja disponível a viver isso, esteja sedento para viver essa novidade, esteja apto a viver esse tempo com o Senhor, irmão. Que você possa, cheio de fé, batendo na mão do seu irmão aí do lado e fala para ele: tem novidade chegando aí, tem bênção chegando aí, tem novidade. E a novidade começa porque a partir de hoje eu já saio daqui um novo homem, eu já saio daqui uma nova mulher, eu já saio daqui com um pensamento diferente, com uma cabeça diferente. A partir de hoje sai daqui um homem que perdoa mais, uma mulher que ama mais, uma mulher que entende mais. Hoje começa uma mudança em mim, que esse seja o desejo do nosso coração, irmão. Em nome de Jesus, eu creio nesse novo tempo começando, eu creio nesse novo dia aparecendo, irmão. Aleluia! Novo tempo. Aleluia! A fé faz aparecer. Aleluia! O impossível, inatingível, de repente vai acontecer. Novo dia, novo tempo. Aleluia! A fé faz aparecer o impossível.